Se você me perguntar assim, Jorge, o que difere hoje em relação a Kimbanda? Eu não estou recrutando pessoas para serem iniciadas. Eu tento enxugar sempre o lupango. Sempre. Mas enxugar assim, quero iniciar. Falo, tem tanta gente em São Paulo. Procura outro cara. Aí você fala, porque você é arrogante, prepotente. Não é. Você inicia uma pessoa, cara, é pra vida. Você tem que saber. É um filho, você coloca um filho no mundo. E é pra vida. Cara, um filho, você ainda pode dar umas puxão de orelha, umas apertadas mais forte. A pessoa que você vai iniciar é uma relação que você vai construir. E é difícil, né? Porque a pessoa, depois que ela sai ali vai ali pro dela, ela começa a criar asas, o ego também cria, né? E esse não é o problema. Ela não consegue não te ouvir mais. Ela cria asas, porque quando eu falo que é uma jornada individual, por exemplo, eu fui iniciado em 2005. Eu fui feito como Kimbanda, um iniciado. Quem me fez, me deu um nome, que é Singanga. Depois, quando ele me faz como Tata Kimbanda, eu recebo outro nome. Tá. Só que ali, cara, eu andei 5 anos com a mesma pessoa nessa primeira fase. E ele me lapidou por mais de 10. E assim, não foi tudo flor, não foi tudo doce e não foi tudo fácil. No pior e no melhor, ele fez o trabalho dele. Então, qual é a disposição hoje de você ter alguém para te orientar por mais de 10 anos? A mesma pessoa. É difícil, hein, mano? A gente brigava? Óbvio que a gente brigava. Só que eu era mais novo no começo e eu falo, meu primeiro ano de iniciado, meti um louco. Ele falava, olha, evita isso. Eu falava, com a cabeça. É isso que eu vou evitar mesmo, calma aí. E paguei em alguns momentos. Eu ia testar, eu ia afrontar, eu achava que não era tudo isso. E aí você vai passando o tempo, você vai empilhando. Porque uma coisa é alguém falar, outra coisa é a hora que você sente no couro. Quebra a cabeça. Exatamente. Então, qual a disposição hoje de você ter uma pessoa? Só que assim, a Kimbanda, ela vai te colocando para a vida e na vida. Então você não inicia porque você quer ter um terreiro. Você não inicia porque você... eu acho que eu vou ser poderoso. Não, você inicia porque você vai incorporar aquilo na sua vida. Então, por exemplo, em dia de ritual, seja interno ou ritual aberto. Então eu tô lá com um colar X, tô com uma vestimenta X, tô com um chapéu, tô com uma bengala e tudo tem um significado. Para mim não faz muito sentido vir aqui montado para o ritual. Só que eu sei que para algumas pessoas isso dá representação de autoridade. É arquétipo, né? Exato. Arquétipo, só que aí é o né? lugar que eu não quero ir. Então assim, você virar para mim e falar, Jorge, quero iniciar. Eu falo, primeiro vamos marcar um jogo. Mas é o jogo já para ver a questão da iniciação? Não, é um jogo para ver os perrengues na tua vida. Porque não adianta eu ir pro jogo para ver a questão de iniciação se você tá arrebentado. Se você tá todo ruim. Então eu preciso alinhar o básico. Alinhou o básico, beleza. Eu seguro a pessoa mais de 1 ano ainda, antes de fazer o outro jogo. Faço outro jogo, ela ainda vai na minha casa 1, 2 vezes. Falo, senta aqui. Falo, tá vendo aqui esse lugar? Eu moro aqui. A casa de Exu tá ali. Aí tem a parte do Xexê Lagbá, que a minha esposa, ela é sacerdotisa. Tá aqui, as coisas não se misturam. A gente não entra nessa pegada de tudo junto e misturado. Tem uma piada horrível em relação a isso que eu faço depois. E eu falo, olha, aqui, além de ter as estruturas espirituais, é a nossa casa. Você precisa gostar até do pernilongo que tem aqui. Sim. Por quê? Porque depois que iniciou, a gente vai ter um caminho. E eu quero que você faça o seu. Só que não adianta eu falar daqui 1 ano, toma, vai lá. Se vira aí. Agora inicia outras pessoas. Cara, imagina, você pega um médico recém-formado, você está considerando que ele tem 5 anos de formação, 2 anos de residência, 1, 2 ou 3 de especialização, para ir ele ir pro game. Você pega uma pessoa que tem o quê? 1, 2 anos, 3 anos de formação, o que ela vai fazer pelo outro? E até o nome, né, que ela vai levar, né? E os outros que ela vai iniciando, vai levando o nome dela, que vai levando, vai acabar chegando em você. E iniciação, eu falo assim, meio a meio de um combo. Você herda daquela mão coisas promissoras que aquela mão tem, e você herda perrengue da herança, que também não é a melhor coisa do mundo. Você vai ter que o quê? Vai ter que gerenciar. E aí quando eu coloco aquela situação, olha, eu não construo isso em cima do Exu meu guardião, Exu me protege, me guarda, me guia,
Porque a natureza que eu entendo dessas entidades, e aí vem o nosso tema, né? Quimbanda como o poderoso culto dos mortos, é que alguns têm essa natureza humana. E aí quando eu falo de uma natureza encantada, aí a gente precisa pegar a cartilha, porque às vezes a pessoa por aí, ela acaba fazendo uso de alguma coisa indevida. Não sei se vocês sabem, quero fazer um parêntese aqui. No meio fitness, o uso excessivo de trembolona pode causar problema na cabeça, fechando parênteses. E aí o que acontece? A pessoa fala, cantado não existe. Não. Então peraí, eu vou pegar a história antes do tal descobrimento, que eu nunca vi onde invasão ser descobrimento, e eu vou olhar a estrutura dos povos originários. Se eu perguntasse aqui na mesa, hoje, quantas etnias existem? Nossa, não tenho nem noção. 300 e pouco. 300 e pouco de uma quantidade 4 vezes mais que foi aniquilada. Para o indígena, e aí pontos em comum nessas culturas, ele olha para a natureza e ele faz um negócio chamado perspectivismo. Perspectivismo, ele olha para a natureza para aprender com ela. E quando ele faz isso, ele olhando para essa natureza, ele entende que tem 2 tipos de espíritos. Os antepassados. Os deuses não entram, porque há uma associação da divindade com a natureza. Os deuses não entram. E há os espíritos da natureza. E aí, fazendo a ponte, né? A hora que você pega Oriente Médio, entre outras regiões, a visão é a mesma. Na natureza, há espíritos da natureza. Eles podem gostar de você, ou eles podem não gostar de você. E se você vai lá e atravessa o caminho daquele cara que não gosta de você, ele vai se impor de alguma forma. Ele vai te atacar, ele vai criar um problema. E alguns desses espíritos, uma grande quantidade também, toma o nome de um povo dentro do reino da Quimbanda. Então quando eu falo assim, aquele espírito está se manifestando, ele pode ser humano no sentido que ele vem de uma existência longa ou de outras existências. Se ele é um encantado, significa que de alguma forma ele veio da natureza. E aí a gente está olhando para a cultura indígena e também para a cultura Banto e Yorubá, que acredita que na natureza há espíritos e formas espirituais que podem ser benéficas como não benéficas. Então, não consigo manter a ideia do Exu, meu guardião, todo mundo tem um, me protege, me guarda, ao mesmo tempo que eu preciso preservar e olhar. E aí esse olhar dentro da Quimbanda, eu entendo assim, olha, o teu caminho, se você iniciar, cara, não vai ser igual ao caminho dele. Não, claro que Vocês não. são pessoas diferentes, histórico diferente, História de vida. ancestralidade diferente. E aí pode ter uma série de fatores que eu preciso conversar, fazer conversar nessa iniciação. Porque imagina, eu chego com esse prato, coloco na tua frente, vou lá na tua casa ainda, né? Eu não tenho um chão, não tenho um lugar, vou lá na tua casa e falo, ó, eu faço no freestyle, tá? Eu vou onde você tá e faço a iniciação, porque eu sou descolado, né? Eu não preciso... Ó, ele que tá falando, gourmet. Deixa pra mim, não tem problema. Entendeu? Então, como é que eu vou fazer uma coisa de base com a base que eu não tenho? Ah, não, mas tá aqui, ó. Cortei uma galinha, acabou. O meu tata, ele era tão cismado com isso, que antes do 3º ano, cara, ele fazia um tipo de batismo. E aí eu estou usando o termo só para a gente entender, né, que não tem nada a ver com a ideia batismal, mas ele só ia começar a dar fundamento, relacionar assentamento a partir do 3º ano. Mas Senão aí ele não é como se fosse ali, Jorge, um teste ali para ver se você é da egrégora mesmo, para ver se você... Não, porque isso você vê no jogo já. Isso você vê no jogo de saída. Isso é pra ver se o cara vai segurar a ponta. Exatamente, exatamente. Sabe imagina aquele funcionário que você fala, ele tem o perfil da empresa. Pô, mas a cada 3 meses ele muda de empresa, Então, que alguma adianta ele ter o coisa tem perfil da empresa. Pô, e aquele cara, ele tem o perfil da empresa e ele vai administrando, ele vai gerenciando, que é sobre a ideia de caminho. Só que quando se coloca dessa forma, dá um tom elitista para Quimbanda. E não é sobre elitismo, é sobre, olha... Você quer resolver problema ou você quer evitar alguns tipos de problemas? Sim. Porque para algumas pessoas, dependendo do perfil, iniciar pode dar um estrago na vida da pessoa. E aí?
Vou fazer para todo mundo? Vou colocar assim, ó, liquidação geral, né? Vou Quem na sua quiser, casa, não importa se você mora aqui ou do outro lado do país, né? Compra passagem lá para Europa em 12 vezes no cartão de alguém, né? E vou aí te iniciar. Tem gente, quando aparece gente de fora, Ou o processinho. eu já evito, não sei nem do que vocês estão falando, eu já evito, porque não adianta eu virar para a pessoa e falar, não, eu vou aí te iniciar, eu vou ter que comprar um muque, desaterrar minha casa de Exu, jogar dentro do avião e levar, porque os assentamentos estão plantados no meu corpo e no chão.